Trazemos a todos nosso abraço fraterno, rogando a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe com a sua paz, fazendo com que nos sintamos bem, em harmonia, em equilíbrio, com tranquilidade em nossas almas. A doutrina espírita, essa doutrina extraordinária que nos abriga, que nos reúne, que nos irmana, traz uma proposta nova para que o ser humano se encontre consigo mesmo, para que o ser humano consiga solucionar os seus problemas de dentro, do seu mundo interior, e encontrar os trilhos da sua vida, encontrar o caminho que precisa seguir, o caminho que precisa trilhar para sentir-se bem, para experimentar a paz, para realizar o encontro consigo mesmo. A fonte básica de todo o conhecimento doutrinário, que é vastíssimo em termos de espiritismo, é o Livro dos Espíritos, que é uma obra que possui mais de 150 anos e permanece sendo sempre atual, porque ela guarda origem em comunicações que vieram da espiritualidade maior, que vieram de espíritos cuja sabedoria, cujo conhecimento, cuja visão estava no século XIX, quando esse livro é organizado, estruturado, estava muito à frente do tempo. Por isso que este livro segue sendo e sempre será de permanente atualidade. Então, o Livro dos Espíritos, que é codificado por Allan Kardec, que foi um intelectual francês, professor, um grande estudioso, um grande pensador, poliglota, falava várias línguas. Ele vai observar e examinar as manifestações espíritas e se interessa por essa problemática e passa a estudá-las minuciosamente. E vai passar a manter um diálogo com o mundo invisível, com o mundo espiritual, através de diversos médios. Embora no início da sua tarefa tenham lhe servido de medianeiros duas meninas, duas adolescentes, Caroline e Juliette, uma com 14 e outra com 16 anos. E essas duas meninas é que serviam de intermediárias com a espiritualidade superior e através da mediunidade de ambas é que vieram a maior parte do conteúdo do livro que nós conhecemos hoje com o nome de O Livro dos Espíritos. Então, Allan Kardec, no solilóquio do seu lar, preparava adredemente as questões que durante a noite, nas sessões hebdomadárias, semanais, que realizavam-se na casa dos pais, da família, das meninas, que era a família Baudin, Allan Kardec preparava essas questões de forma lógica, de modo que uma decorresse da outra, e, no momento da sessão, as propunha aos espíritos. Muitas vezes recebia, através das meninas, a resposta antes de formular as perguntas, porque os espíritos já conheciam o que ia ser perguntado para eles. Da importância de, em todo o trabalho em nossa vida, principalmente no trabalho de ordem espiritual, haver planejamento. Então, Allan Kardec, na verdade, é um pseudônimo, né? O nome verdadeiro dele é Hippolyte Léon Denisard de Rivail, que é o nome com o qual ele foi registrado, né? O nome do seu registro civil de nascimento, e que vai adotar, né, mais adiante o pseudônimo
né, de Allan Kardec para distinguir as obras que ele havia publicado antes, enquanto intelectual, enquanto pensador, enquanto professor. Ele publicou inúmeras obras de didática na área da gramática francesa, da aritmética, do pensamento matemático, principalmente voltados para os pais, a fim de ajudá-los na educação dos seus filhos. E é já no ocaso da sua vida, né, após os 50 anos, que ele desperta para a fenomenologia mediúnica, quando esses fenômenos estão se difundindo, estão se espalhando por todo o mundo. E vai então travar um contato mais direto com a espiritualidade e vai receber a revelação de que ele fora, numa vida anterior, no século I antes de Cristo, um sacerdote druida, que vivera no mesmo solo da França, quando a mesma era habitada pelos gauleses, na época que Júlio César, imperador romano, avança lá de Roma, lá da Itália, na direção do que era chamada Gália Cisalpina, que corresponde a grandes territórios da atual França, e domina os gauleses, inclusive os seus sacerdotes, que já naquela época acreditavam na reencarnação, acreditavam na imortalidade do ser, acreditavam e praticavam o contato, o diálogo com o mundo espiritual através da mediunidade, etc. Então, Hippolyte Léon Denisard de Rivail teria vivido nessa época como um sacerdote druida, né? E tinha esse nome, Allan Kardec. Então, para distinguir as obras que ele havia publicado enquanto intelectual, enquanto professor, das obras que ele passaria a escrever como codificador da nova doutrina que estava surgindo, do Espiritismo, ele passa a assinar essas obras com o pseudônimo de Allan Kardec. No que ele foi muito feliz ao fazer essa distinção. Então, o Livro dos Espíritos é fruto desse colóquio, desse diálogo, dessa conversa, desse bate-papo que Allan Kardec mantém de forma formal e informal com a espiritualidade, sobretudo através da mediunidade dessas duas meninas. E nessa época, ainda não havia um método de comunicação mais rápido com o mundo invisível como nós temos hoje, como a psicografia, que é uma das formas mais rápidas e precisas de contato com a espiritualidade, em que os espíritos se servem do braço do médium para ditar, para escrever alguma mensagem, algum recado, algum informe, variando a forma como acontece esse processo de comunicação, né? Alguns médiuns permanecem completamente inconscientes durante esse momento, né? Não tem nenhum conhecimento do que o espírito está escrevendo durante o ato mediúnico. Outros são semiconscientes, guardam vagamente uma ideia sobre o que está sendo escrito ali. E outros são conscientes, têm consciência do que o espírito está escrevendo durante o momento. Mas, nas origens do espiritismo e da própria fenomenologia mediúnica no século XIX, um dos métodos mais utilizados era a da prancheta, que variava em diversos tipos. Um dos tipos que eram usados por essas duas meninas era uma pequena prancheta ou cesta de vinho, a qual era acoplado um lápis, e as duas meninas, ao mesmo tempo, colocavam as mãos sobre essa prancheta, parecido com o jogo do copo, que provavelmente o que todos fizeram na sua infância, na sua adolescência, ou em algum momento da sua vida. Dificilmente alguém não tenha feito o jogo do copo. Então, as meninas colocavam as mãos sobre as pranchetas, as duas ao mesmo tempo, e aquela prancheta passava a se movimentar
sobre o influxo das entidades comunicantes e traçavam vários caracteres nas folhas que estavam embaixo da prancheta com o lápis. Então, esse método foi utilizado durante muito tempo por Allan Kardec. E quase todo o Livro dos Espíritos é fruto desse método. Ele surgiu daí. Na sua primeira edição, era um livro menor. A edição que nós temos hoje é uma edição que mais tarde foi revista, foi ampliada, foi reformulada por Allan Kardec, que constitui as suas dimensões atuais, que é um livro com quase 500 páginas, reunindo 1.019 perguntas com as respectivas respostas, mais os comentários lúcidos, oportunos e sábios do codificador de Allan Kardec. Então, ele não escreveu a obra, ele fazia as perguntas, propunha aos espíritos, e o livro se chama Dos Espíritos, porque justamente ele pretende representar uma visão geral da espiritualidade, não de um espírito em particular. Senão seria a doutrina de tal espírito ou tal outro, mas não, é a doutrina dos espíritos, porque representa a visão geral dos espíritos. E no contexto destas questões, nós temos uma síntese impressionante que soluciona os problemas da vida e da morte, do destino e da dor, do porquê das coisas, do porquê que nós passamos pelo que nós passamos, do porquê que muitas coisas nos acontecem, muitas vezes foge à nossa compreensão, ao nosso entendimento. Então, quem deseja conhecer o Espiritismo de forma correta, de forma aprofundada, de forma abrangente, não pode deixar de ler o Livro dos Espíritos. Tínhamos um colega na faculdade que se dizia espírita, e conversando com ele, ele nos contou que havia lido só uma obra, que seria Violetas na Janela. Não fazendo nenhuma crítica à obra, que a obra tem os seus méritos, não é à toa que é um best-seller, uma das obras mais vendidas no Brasil. É um dos campeões de venda da literatura espírita. Mas é um livro que apresenta uma linguagem bastante simples, acessível, e até esse é um dos fatores que o fez com que ele fosse bem aceito. Mas foi o único livro espírita que ele leu. E isso, no entendimento dele, era suficiente para ele se afirmar espírita. Quem deseja conhecer o Espiritismo de uma forma aprofundada, não pode deixar de ler o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é a base da nossa doutrina. Não existe Espiritismo sem o Livro dos Espíritos. Porque quem o ler, ele começa com uma introdução que está dividida em 17 itens, escrita pelo codificador, e já no primeiro item Allan Kardec coloca que para coisas novas são precisos termos novos. Assim o quer a clareza de linguagem, para evitar os erros inumeráveis de anfibologia ou de ambiguidade, as palavras, uma mesma palavra que possui sentidos análogos, parecidos, gerando confusão, dificultando o entendimento. Então ele, Allan Kardec, cria a expressão espiritismo. Então a doutrina espírita, o espiritismo, surge com a publicação do Livro dos Espíritos, que se deu em 18 de abril de 1857. Antes da publicação desse livro não existia espiritismo. Existiam os fenômenos espíritas, as crenças espíritas, que são de todos os tempos e lugares. Nós encontramos lá no Egito Antigo, encontramos na Índia antiga, na China antiga,
na Grécia Antiga, na Roma Antiga, nós encontramos em todas as partes. Se nós formos lá para o Xingu, se nós formos lá para a Amazônia e convivermos com qualquer tribo indígena, seja os Yanomami, seja qualquer outra que exista lá no Xingu ou na Amazônia, nós vamos constatar que muitas das crenças que eles professam são crenças espíritas, mas não são espiritismo. É diferente. Então, as crenças espíritas, os fenômenos espíritas, são de todos os tempos e lugares, mas o espiritismo não. O espiritismo surge a partir desse labor, desse trabalho intelectual feito por Allan Kardec, em parceria com espíritos superiores, que formavam uma falange, um grupo de espíritos que se conglomerou, que se reuniu justamente para esse objetivo, que era fazer com que chegasse à Terra o Espiritismo, o Consolador que Jesus prometera no seu tempo. Então, o Espiritismo é fruto dessa parceria de Allan Kardec com seu trabalho intelectual de examinar, de interpretar, de concatenar de forma lógica e racional, sistematizando as revelações, as crenças espíritas, colocando-as num corpo doutrinário. E isso é o Espiritismo. Uma doutrina que tem aspectos religiosos, científicos e filosóficos. É diferente das crenças espíritas, dos fenômenos espíritas, etc. E essa distinção é importante a gente compreender. E quem lê o Livro dos Espíritos a compreende de forma muito clara. Então, mesmo que seja uma leitura, muitos alegam que é uma leitura difícil, né? Mas não é. Né? Basta perseverança, né? Persistir na leitura, né? Ler 1, 2 questões por dia, né? Refletir sobre ela. Não é um livro para se ler de cabo a rabo, é um livro para se ler, reler, estudar, examinar, refletir. Né? Pode também ser aberto ao acaso, como fazemos com o Evangelho segundo o Espiritismo, e ler ali as perguntas e as respostas e meditar sobre elas, tentar entendê-las. Com certeza, a leitura, o estudo desta obra transformará a nossa vida. Mas toda essa parte introdutória era justamente para chegar numa única questão do Livro dos Espíritos, que é a questão cuja resposta é a mais curta. Não sei se alguém sabe, alguém que conheça a doutrina espírita, alguém que já tenha lido o Livro dos Espíritos, sabe dizer qual é a questão mais curta dessa obra, a resposta, né? A questão que tem a resposta mais curta dessa obra? É a questão 625. Né? Tá lá o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. Está lá na terceira parte, que trata das leis morais. Na questão 625, Allan Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem dado, que Deus tem oferecido para a humanidade, a fim de servir-lhe de guia e de modelo? Os Espíritos respondem numa única palavra: Jesus. É a resposta mais curta de todo o livro. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido para a humanidade para servir-lhe de guia e de modelo? Repetimos, os Espíritos respondem: Jesus. Então, já no Livro dos Espíritos, através desta única resposta, nós temos uma vinculação profunda do Espiritismo com o cristianismo. Mas não com o cristianismo que se malbaratou, que se deturpou ao longo do tempo, sofrendo o processo de institucionalização em seus vários segmentos, catolicismo, luteranismo, as diversas correntes pentecostais. O cristianismo primitivo, o núcleo original, Jesus e o seu círculo apostólico. Esse cristianismo apresenta
de forma aberta ou simbológica todo o arcabouço doutrinário que hoje o Espiritismo desenvolve, que o Espiritismo professa. Da existência de Deus, da imortalidade, da reencarnação, da comunicabilidade com o mundo espiritual, da pluralidade dos mundos habitados, etc. E esses trechos estão referenciados largamente nos 4 evangelhos canônicos, que são aceitos pelas diferentes instituições religiosas como sendo verdadeiros, em detrimento do que as mesmas instituições consideram por apócrifos. Porque existe mais de 100 evangelhos, mas as religiões, a começar pela Igreja Católica, reconhece como verdadeiro os 4 evangélicos ditos canônicos, que são de Marcos, Mateus, Lucas e João. Mais os outros livros que formam o Novo Testamento, né? Os Atos dos Apóstolos, as epístolas do apóstolo Paulo, do apóstolo João, Pedro até o Apocalipse. Mas existem inúmeros outros relatos evangélicos que são tidos por apócrifos. E todos eles fazem referência a crenças e práticas espíritas. Quem lê os evangelhos com o olhar do Espiritismo, com o entendimento do Espiritismo, vai compreender muitos trechos que talvez, quando leu outra vez, sem essa compreensão, não conseguiu entender. Então, o Espiritismo é uma chave para compreender, para decodificar não só o Novo Testamento, como todo o texto bíblico. É muito interessante fazer a leitura da Bíblia com entendimento espírita. Muito interessante mesmo. Então, o Espiritismo, ele procura reviver na atualidade o que Jesus ensinou há 2 milênios, no primeiro século da era cristã, por volta da década de 30 do primeiro século da era cristã, em que Jesus, como sendo esse tipo mais perfeito que já esteve na Terra, possuindo uma ligação direta com Deus, conforme Jesus mesmo revelou, ao dizer eu e o Pai somos um, ele está se referindo à sua ligação íntima com Deus, com o Pai, que um dia nós teremos também. Quando despertarmos para essa realidade espiritual, que o Espiritismo nos abre, nos deslinda. E que nós precisamos absorver, aprender, compreender e, mais importante de tudo, aplicar no nosso dia a dia, o que é mais difícil também. Então, o tema da nossa exposição é o encontro com Jesus. Nós precisamos, segundo a própria recomendação dos espíritos superiores, nos encontrarmos com Jesus. Porque ele é o modelo ideal, ele é o guia ideal que cada um de nós deve usar como parâmetro para a sua existência. E quem encontrar-se com Jesus, com certeza, nunca mais será o mesmo. Nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, nos primeiros versículos, que vão de 1 a 9 também, nós temos um dos relatos mais impressionantes do Novo Testamento, que é a conversão de Saulo. Saulo era um doutor da lei, instruído no rabinato, no conhecimento do texto judaico, das leis judaicas. E estava investido de uma raiva muito grande contra os primeiros cristãos. Jesus já havia sido crucificado e já havia ressuscitado alguns anos antes. E ele não entendia essa nova doutrina e estava tomado de ódio feroz destes chamados cristãos, seguidores do Calvário, e passou a persegui-los, sendo um dos responsáveis pela lapidação de um dos primeiros mártires do cristianismo,
que foi Estevão, que foi apedrejado vivo simplesmente por defender Jesus, por defender o seu ideário, por defender os seus ensinamentos. Porque as autoridades rabínicas dentro do judaísmo não conseguiam compreender os novos ensinamentos trazidos por Jesus. E ele solicita, junto às autoridades rabínicas, várias cartas que lhe permitiriam ir para a Síria, para a localidade de Damasco, perseguir cristãos. E quando ele está a caminho da Síria, às portas de Damasco, ele estava acompanhado por mais 2 homens, ele ia perseguir cristãos, ia prender cristãos, e provavelmente teria o mesmo destino que teve Estevão, que foi apedrejado. E, quando ele estava a portas de Damasco, ele se defronta com uma luz muito vívida, muito forte, que o enceguece. E ele ouve daquela luz a seguinte indagação: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele cai por terra, já cego, ofuscado por aquela luz, e pergunta: mas quem és? E a luz responde: eu sou Jesus. Por que tu me persegues, Saulo? Esse encontro de Saulo, porque Saulo não conheceu Jesus quando Jesus estava encarnado, quando Jesus estava na terra. Esse encontro de Saulo com Jesus, num fenômeno mediúnico, porque Jesus já está morto, já está desencarnado, já está ressuscitado, já ressurgiu na espiritualidade, foi eminentemente transformador para o apóstolo, para Saulo, que vai se transformar mais adiante no apóstolo Paulo. De perseguidor, vai se transformar no principal pilar do cristianismo nascente. Então, esse encontro de Saulo com Jesus vai exercer um efeito transformador na sua vida. É um divisor de águas. Saulo era um antes deste encontro e passa a ser outro depois do mesmo. E ele pergunta para Jesus: o que queres que eu faça? E Jesus recomenda: vá para Damasco e procures um homem chamado Ananias, e ele te dirá o que fazer. E assim o fez. Ele ficou 3 dias cego, em desequilíbrio, confuso, sem conseguir comer direito, sem conseguir beber alguma coisa. Quando ele encontra Ananias, que vai iniciá-lo no cristianismo, vai batizá-lo, como significando a adesão de Saulo ao cristianismo, à nova doutrina, e a vida de Saulo vai se transformar por completo. Ele vai, inclusive, adotar a expressão latinizada do seu nome, Paulo. Com o batismo, ele vai passar a adotar a designação de Paulo. E é o nosso conhecido apóstolo Paulo. E nós não teríamos cristianismo hoje sem essa figura ímpar, porque ele foi o principal divulgador do cristianismo. Porque muitos dos apóstolos que conviveram com Cristo tinham uma visão estreita, uma visão de que o cristianismo era uma mensagem destinada exclusivamente aos judeus, quando o próprio Cristo recomendou que o seu evangelho fosse pregado às nações. Então, muitos dos apóstolos que conviveram com Cristo tinham uma visão estreita e limitaram o círculo da pregação aos judeus de Jerusalém e das cercanias, da Judéia, do Oriente, do chamado Oriente Médio, Oriente Próximo. E Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, vai percorrer toda a região da orla mediterrânea, o norte da África, todo o sul da Europa, e todo
extremo oeste da Ásia, divulgando a mensagem de Jesus. E tudo impulsionado com o seu encontro com Cristo, com o seu encontro com Jesus. Sempre gostamos de dizer que o mesmo que aconteceu com o apóstolo Paulo precisa acontecer com cada um de nós. Nós precisamos do nosso momento de Damasco, que é o nosso encontro com Jesus. O encontro que irá transformar a nossa vida. O encontro decisivo, em que, para usar uma expressão paulina também do apóstolo Paulo, abandonaremos o homem velho que fomos, com a sua animalidade, com os seus vícios, com as suas paixões, com os seus erros, com os seus enganos, e passaremos a ser um homem novo. Um homem renovado pelo idealismo superior que o cristianismo primitivo traz, que o espiritismo, que atualiza o pensamento cristão, traz. Um homem comprometido com a ética, um homem comprometido com o bem, um homem comprometido com o seu processo de renovação e com o processo de renovação da sociedade. Então, nós precisamos experimentar o nosso momento de Damasco, o nosso momento de conversão, o nosso momento de autotransformação, em que nos decidiremos, ao fazermos uma autoavaliação, uma autoanálise do que nós somos e do que nós queremos ser, nos decidirmos pelo caminho que iremos trilhar, pelo caminho que iremos seguir. E nós, espíritas, temos uma responsabilidade muito grande na Terra, porque nós dispomos de um conjunto de conhecimentos que, infelizmente, ainda é privilégio de poucos. Embora hoje as crenças espíritas, não o espiritismo, mas as crenças espíritas, estejam se disseminando com enorme rapidez através dos meios de comunicação de massa, através do cinema, os grandes filmes campeões de bilheteria exploram as questões espíritas, embora não estejam tratando de espiritismo, mas estão tratando das questões espíritas, das crenças espíritas, das práticas espíritas. Só para citar alguns: Além da Eternidade, Ghost, Amor Além da Vida, Sexto Sentido, Os Outros, acho, a Nicole Kidman, né? Os Outros, né? O nome, inúmeros outros filmes, né? Só para citar alguns, que são filmes que se destacaram no cenário mundial, que exploram essas questões. Aqui no Brasil, as novelas de maior audiência são as novelas que abordam também a temática espírita, embora sem ser novelas espíritas, mas que exploram as crenças e as práticas espíritas. Então, através dos meios de comunicação de massa, as crenças e práticas espíritas estão se disseminando de forma muito rápida. E isso atingirá uma massa crítica em que, progressivamente, as pessoas vão se convencer da realidade espiritual, sem ter mais dúvidas sobre as mesmas. Sempre dizemos que houve civilizações na Terra que espiritualmente, em alguns sentidos, eram mais avançadas do que a nossa na atualidade. Os egípcios, por exemplo. Para os egípcios, os problemas da vida e da morte eram solucionados. Foi toda uma civilização que se originou a partir do culto dos mortos. Toda a civilização estava voltada para a morte, porque para eles era uma certeza a continuidade da vida após ela. Seria apenas uma transição, já compreendiam a morte como uma transição para uma nova realidade. E os altos sacerdotes praticavam comunicações com o mundo espiritual, de onde obtinham informações. Quem lê o livro egípcio dos mortos, por exemplo,
constata isso com facilidade. Na sua coleção de hinos, de mitos, de orações, de até descrições de rituais, de magia, etc., que estão presentes nessa coletânea, visivelmente se destaca, né, as crenças espíritas. Então, mostra que, nesse sentido, os egípcios eram mais avançados do que nós. Nós, hoje, estamos redescobrindo as fontes espirituais da vida, a nossa realidade espiritual, estamos nos dando conta que nós não somos esse corpo, que nós estamos mesmo. Que a nossa consciência não é física, não é cerebral, como muitos cientistas querem. Ela é não física, como já atestam alguns cientistas vanguardistas do pensamento, como Joseph Banksheim, o pai da parapsicologia, asseverou, ipsis literi, a consciência, a mente não é física, o que equivale dizer que nós não somos essa realidade material, embora estejamos nela. Então, somente agora nós estamos despertando para a nossa realidade espiritual. E por isso que dizemos que nós, espíritas, somos privilegiados ao dispormos de um conjunto de ensinamentos já organizados, já sistematizados por Kardec e seus continuadores diretos, como Leon Denis, Gabriel Delany, Alexander Aksakov, William Crookes e tantos outros, para nos orientarmos na vida. Todo o trabalho que eles fizeram, e que está registrado nas obras básicas da codificação e nas obras clássicas do Espiritismo, devem nos servir de roteiro e inspiração para vivermos melhor sobre a Terra. Allan Kardec escreve lá no Livro dos Médiuns, se não nos falha a memória, no item 350, que não adianta acreditar nos espíritos, acreditar nas comunicações espíritas, se comunicar com o mundo espiritual, se disso tudo o homem não se tornar melhor. De nada adiantará. Então, o mais importante para nós na atualidade é a nossa melhoria interior, é a nossa renovação. E ela se dá pelo nosso autoencontro, o encontro conosco mesmo e o encontro com Jesus, que é o modelo, que é o guia que irá direcionar ou redirecionar as nossas vidas a partir da sua sabedoria, a partir dos seus ensinamentos, que são até hoje incomparáveis, inimitáveis e inigualáveis. Tanto que, no sentido ético e moral, os espíritos que atuaram no processo da codificação espírita asseveraram que não existe moral superior à moral evangélica. Por enfeixar como que um conteúdo ético, moral, cósmico, universal, que tem validade aqui na Terra, como em qualquer outro mundo que seja habitado no universo infinito. Então, os espíritos superiores, que estavam muito além da humanidade daquela época e até da humanidade atual, em conhecimento, em entendimento, em sabedoria, em amor, se renderam à superioridade da moral evangélica, da moral que decorre dos ensinos e dos exemplos de Jesus, que devem pautar a nossa vida. Para encerrar a nossa fala, nós gostaríamos de ler algumas pequenas poesias que são parte integrante da nossa primeira publicação espírita, chamada Espiritualidade em Quadros, que enfecha pequenas reflexões junto com pequenas quadrinhas. São do capítulo 4, capítulo 5, que tem justamente esse título, Encontro com Jesus. Quando uma tentação te provoca ou seduz, lembra do Evangelho, a mensagem de Jesus. Jesus passou pelo mundo sem com ele se confundir,
fiel aos seus propósitos de amar, ajudar e servir. Caminha na direção de Jesus, mesmo com passos incertos. Desde há muito ele te espera com os 2 braços abertos. Nunca sigas a multidão na marcha que a conduz, pois ela optou por Barrabás ao invés de escolher Jesus. Se tu tens como meta o encontro com Jesus, acende em linha reta no trilho da sua luz. Jesus, amigo constante, ajuda-te em qualquer projeto. É a presença operante para que tudo saia certo. Segue sempre a Jesus, supremo guia e modelo. Ergue tua própria cruz, não caias no desmazelo. Quem já teve em sua vida o encontro com Jesus, por certo saiu modificado ante o brilho da sua luz. No amplexo de restrito amor, Jesus segue de perto os teus passos, abrandando o sofrimento e a dor, aconchegando-te em seus braços. Da manjedoura ao Calvário, espalhando amor e luz, Jesus, o divino missionário, superou a morte na cruz. Então, assim, Jesus representa para nós, como querem os Espíritos, o modelo e o guia, o paradigma, o parâmetro que deve servir de fonte de orientação para a nossa vida. Nós não vamos encontrar melhores indicativos do caminho que cada um de nós deve percorrer, senão na sua doutrina, no conjunto dos seus ensinamentos, nos seus exemplos. O espírito André Luiz, que psicografou inúmeras obras, através do médium mineiro Francisco Cândido Xavier, ao relatar a vida no mundo espiritual, no plano em que ele se encontrava, sempre ao referir-se a espíritos que vinham de esferas superiores, trazer orientações, trazer recomendações, André Luiz relata que esses espíritos sempre faziam referência a trechos dos evangelhos. Há um dos livros da coleção André Luiz, se não estamos equivocados, o Obreiros da Vida Eterna, não lembramos agora se é Obreiros da Vida Eterna no Mundo Maior, em que é no Obreiros da Vida Eterna. André Luiz está lá na colônia chamada Nosso Lar, que vai ser transformado em filme, que já foi transformado em filme, agora no segundo semestre vai ser estreado. Né? Nosso Lar é uma colônia que existe sob a atmosfera espiritual do Rio de Janeiro. Então, na primeira obra de André Luiz, ele descreve como foi o seu despertar, depois que ele morreu no mundo espiritual, e como ele foi acolhido nessa colônia, nessa cidade espiritual. E dá uma descrição minuciosa de como é a vida lá. É uma obra fantástica. Quem não leu, leia. Fascinante. Do nosso ponto de vista, é a obra que melhor descreve detalhadamente, pormenorizadamente, como é a vida no mundo espiritual. E no Obreiros da Vida Eterna, que é a quarta obra dessa coleção, a Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz e da Obreiros da Vida Eterna. No Obreiros da Vida Eterna, que trata de casos de desencarne, André Luiz, que foi um médico quando esteve encarnado, ele vai integrar uma missão socorrista, formando uma pequena equipe, me parece de 5 espíritos. Ele, o mentor, chamado Jerônimo, um padre chamado Hipólito, uma enfermeira chamada Luciana, me parece, e tem mais um personagem. Então eles vão se preparar lá no Nosso Lar para vir para a Terra assessorar em 5 casos de espíritos que estavam desencarnando. E lá, no setor do Nosso Lar, eles vão receber a visita de um espírito muito superior, que não tinha nem mais a forma humana que nós temos. Quando nós desencarnamos, nós vamos olhar para nós vamos ter a mesma forma que tem o nosso corpo físico, em função de que o corpo físico é o reflexo do nosso corpo espiritual.
Mas existem espíritos muito evoluídos consciencialmente que já abandonaram essa nossa forma, essa nossa aparência humana. Então, um desses espíritos vem dos planos conscienciais evoluídos, onde ele era, e ele vai aos poucos se configurando como se estivesse se materializando lá no mundo espiritual, com a forma humana que ele teve numa das suas encarnações na Terra. E todas as perguntas que eles formulavam eram respondidas da seguinte forma: ele abria um pergaminho, que eram rolos de luz, e respondia com trechos dos evangelhos. Então, os espíritos mais avançados, como dissemos antes, apontam Jesus, apontam os ensinamentos do seu evangelho como sendo o roteiro ideal para as nossas vidas. Ali nós encontramos todas as respostas. No Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, nós temos o trabalho fabuloso de Allan Kardec, que foi sistematizar toda essa parte moral, ética, extraindo os ensinos principais dos evangelhos canônicos e sistematizando-os numa linguagem mais acessível e explicada, complementada com mensagens dos Espíritos. No final de cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo existe uma parte intitulada Instruções dos Espíritos, onde há comunicações dos Espíritos sobre o tema que foi abordado no capítulo. Então é uma obra extraordinária e que é utilizado pela maioria dos espíritas para fazer esse trabalho que é demorado, é difícil, exige muito esforço, que é do nosso autoencontro e do nosso encontro com Jesus, para que a nossa vida melhore e, em consequência, a vida daqueles que nos cercam melhore também. Nós agradecemos o convite feito por esta casa, fonte de luz, a atenção paciente e generosa de todos, e rogamos a Jesus, o nosso mestre, modelo e guia, que nos abençoe, trazendo a sua paz para dentro de nós, para que nós possamos experimentar, não só aqui, nesta casa de luz, mas em toda parte por onde sigamos, a tranquilidade, o bem-estar interior, a felicidade íntima, que é tudo o que nós precisamos. Que Jesus nos abençoe.